Você está aqui é porque Ele está no comando, Ele é o piloto da embarcação. E nós chegamos, e 2026 não sabemos como será, mas uma coisa nova Deus tem para nós. Aleluia! Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Sei que o tempo é nisso. Glória a Deus, o pregador, a gente prepara a mensagem, mas eu creio que nós vamos resumir bastante. Glória a Deus, aleluia. E Deus nos dará em poucos minutos que nos resta aí uma palavra de conforto para você e uma palavra de esperança para você, porque, irmãos, o mundo está no maligno, mas nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus não temos tempo para pensar bobeira, temos que estar dando glória a Deus e aleluia, porque Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, e o versículo número 18 e o 19. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a minha mãe foi um exemplo de crente fiel a Deus, e não murmurar e não reclamar. Hoje eu estava falando com a minha esposa, agora à tarde, chegando do serviço, cansado, já 2 vezes, hoje ia para a terceira vez que nós chegamos todo molhado em casa. Porque nós estamos trabalhando lá no Araçá e nesse momento tem que ir de moto. Nós estamos sem capa de chuva, aquela coisa. Saímos do serviço, quando chega no Porto Belo, a água cai em cima de nós. E nós vem bebendo água de chuva e levando aquela coisa toda, aquelas pancadas de chuva. Meu Deus do céu. Hoje eu falei, mas pelo amor de Deus, né? Hoje não pode, né? Nós já saímos de lá, vem querendo chover. Graças a Deus chegamos sem chuva aqui, né? Aí chegando em casa, a chuva começou a cair. Eu falei, graças a Deus, Deus livrou nós hoje de tomar essa chuva de novo. E eu falando para ela, eu me lembrei de mamãe, agora me deu uma saudade. Aí eu falei, minha mãe nunca reclamou das coisas. Não tinha como esse, um ano, alguns meses antes dela partir, a gente até insistiu com ela para ela não ir no culto da virada. E ela disse não, pode ser a última vez. E ela doente, sofrendo, sem poder respirar direito. Quem teve aqui naquela última vez que ela teve na virada do ano, ela teve aqui, tinha que ficar socorrendo ela, mas ela não queria deixar de participar. Minha mãe nunca teve motivo para deixar de vir no culto. Ela nunca teve motivo para deixar de querer servir a Deus e para ficar reclamando da vida, querer desistir do barco porque os filhos se desviou, porque isso, por aquilo. Minha mãe nunca quis. Nunca eu ouvi minha mãe dizer, eu vou parar de ir na igreja porque meu filho é rebelde, meu filho se desviou, porque não sei quem. Não. Então hoje eu digo, nós estamos sendo um crente fraco. Irmão, imagina a hora que o diabo usar os próprios filhos para entregar os pais, como a Bíblia diz que vai acontecer. Nós estamos dispostos a negar Jesus, nós vamos até a morte por Cristo. É com esses que Deus está contando, irmão. Pessoas que estão dispostas a ir, nem que for a morte, mas não negar o nome dele. Então não vamos negar. Aleluia, não vamos negar. Quem achou que está bem? Olha o que diz aí. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova. E que está saindo? Podeis acertar dando glória a Deus. Eita, glória a Deus. Falar disso, nesta palavra, nos dá o direito a pensar que aqui Deus está falando para um povo, para na verdade representado por um homem chamado Jacó, que depois Deus chamou ele de Israel. No texto do primeiro versículo, quando Deus chama, Deus fala, Deus diz assim: ei, eu sou agora, porém assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Deus chama o povozinho de Israel, bichinho de Jacó. A palavra carinhosa é que Deus chama o seu povo, e ele diz agora, e Deus vai dizer para eles assim: não ficais pensando nas coisas passadas, nas coisas antigas. Aí que coisas antigas? Não foi quando o mar abriu, não foi quando Deus prometeu a Abraão dar um filho, e aos 99 anos de idade, Abraão sentado, quando de repente, debaixo de uns pés de cavalhais, aparecem 3 homens na teofania. Esses 3 homens nada mais é do que o Pai, Filho e Espírito Santo que aparece a Abraão. E Abraão serve aqueles homens. Esperem, vocês vão passar a noite, vocês vão passar comigo e vocês vão comer comigo.
E aqueles homens ficaram e comeram com Abraão ali. E aqueles homens simplesmente vieram, era Deus presente para cumprir a sua boa palavra. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus traz ali a palavra que Ele tinha falado, a promessa de um filho. Que Isaac então ficou meio que, mas como assim? E a sua esposa, Isaac não, Abraão, e a sua esposa Sara, mas como assim? E ela deu um sorrisinho lá dentro, né? Dentro do coração, não falou para ninguém, ninguém escutou, ela gargalhando, mas estava diante de um Deus que escuta até o pensamento. Porque ela disse, ó. Ela disse lá dentro, mas daqui um ano eu vou voltar aqui. E aí já vai estar com a criança nascida. E aqui Deus está dizendo que não era para lembrar de quais coisas antigas. Das lutas, dos problemas, da prisão, do exílio. Deus está dizendo, não lembrar mais das coisas antigas, apaga isso. Apaga isso da memória de vocês, porque uma coisa nova eu tenho para vocês. Eis que a luz está saindo. Haverá uma coisa nova, haverá um tempo novo, haverá um tempo de paz. E eu vim aqui em nome de Jesus profetizar. Quem sabe o ano começou bem e foi piorando, arruinando durante o período dele. E agora você está cansado, nosso irmão presbítero Everson leu o texto aqui do Salmo, que diz assim: até os jovens se cansam, mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças. O final nunca é melhor do que o começo, mas a Bíblia diz que é. Mas para quem corre, chega no final e está louco, está cansado, está fatigado. Só que tem um porém, quando chega no final, a canseira vai, mas o troféu chega. E eu quero nesta noite dizer para você que caminhou, que lutou, que de repente no começo do ano as coisas não. Eu, por exemplo, falo com experiência própria, eu e minha esposa, nós passamos por um período de batalha, trabalhando, mas parece que estava nadando e morrendo na praia. As coisas acontecendo tudo errado, tudo dando errado. E pode alguém dizer, puxa vida, se a pessoa serve a Deus, vive cantando, vive adorando, porque as coisas estão tudo errado assim. Quando você pensa, vai melhorar agora, nós estamos ganhando bem, e esse bem não aparece porque o dinheiro não sobra, não tem na conta. Perdemos todos os cartões de crédito, fiquemos devendo. E agora o que fazer, meu Deus? Nós somos crentes, servos de Deus, não compramos nada mais, não tentamos fazer melhor do que ninguém, porque isso não precisa ser feito. Mas por que está acontecendo isso? Só por causa de desastre que acontecia. Acontecia uma coisa, tinha que superar, acontecia outra, tinha que superar, e só trabalhando para superar as coisas. Eu disse, meu Deus, até quando isso? Esse ano a gente imaginou que não ia conseguir sair, ia ficar pior do que o outro, ia ficar por meio. Mas em nome de Jesus, graças a Deus, Deus nos deu vitória. Irmãos, eu nem vou falar para vocês o tanto de conta que nós pagou e renegociar dívidas. Vocês sabem muito bem, quem já renegociou dívida aqui, sabe muito bem. Mas feliz é aquele que não foge da dívida, renegocia e paga. E graças a Deus, o nosso bom Deus nos deu essa graça, essa vitória. Porque nós renegociamos, pagamos as dívidas. Glória a Deus. E nós tinha aquela, sabe aquela ansiedade, irmão? Vamos tomar cuidado com a ansiedade, tá? Aquela ansiedade de comprar um carro novo, comprar um carro meu. Vai, que ansiedade é essa, doido? Voltei pro carrinho que já era meu, até falei para mano, esse carro aí deu que entrar aí com a família. Que é um Ford Fiesta, que era meu, passei pro meu genro, comprei para minha filha lá no Paraná, veio para cá, depois comprei dele. Aí depois fui lá, busquei, porque ele tinha comprado uma moto, fui lá, levei o carro para ele, trouxe a moto, e agora eles vieram para cá, peguei o carrinho dele de novo, saí daquele que só estava dando problema e peguei o carrinho de novo. E você sabe que eu estou preocupado com o carro novo? Estou nada. Quando foi ontem, minha esposa disse, ó, liberaram o crédito para comprar um carro aqui, já está aprovado, né? Não, segura mais, agora não é hora ainda não. Está vendo, irmão, o que Deus faz? Até esse dia, tá bom, vamos buscar ele agora. Deus está me ensinando e Deus está ensinando a gente, irmão, que é na hora dele, no tempo dele. Nada para a gente ficar aqui, ó, com a língua para fora, devendo. Não, vamos esperar no Senhor, porque o Senhor é poderoso. Então confia no Senhor, para de se lembrar de se
queixar das coisas que se passaram. Ai, meu Deus, para disso aí. Há uma coisa nova de Deus surgindo para a tua vida. E quando eu digo que é coisa nova, não é aquilo que você planejou, porque muitas das vezes os nossos planos estão errados, mas o que Deus tem para nós não sabemos, nós não saberemos de onde vem, mas o Senhor tem um caminho novo, o Senhor tem coisas novas para mim e para você. Não sei como, irmão, mas Deus fez a gente dar uma volta, meu Deus do céu. Claro, nós trabalhamos em se olhar na mão minha e nela. Nesse dia meu rosto, antes até falei brincando, falei, estou parecendo o evangelista Carlos, meu cunhado. Tomei tanto sol, né? Porque ele é evangelista. Falei, nossa gente, eu já estou ficando meio ácido, né? Porque, rapaz, peguei tanto o rosto, estava assim, ó, meu Deus, só não. Então a gente trabalha, claro, para pagar assim, mas se Deus não abrir a porta, como que trabalha? Se Deus não der saúde, como que a gente trabalha? Está entendendo? Então, irmão, é Deus, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, é do que dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, irmão, para de ficar se queixando, para de ficar se lamentando pelo que te aconteceu, pelo mal que sobreveio sobre a tua vida. Regozije o nome do Senhor e diga: até aqui o Senhor nos ajudou, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, se você dizer, pastor, mas o resto da minha casa não quer servir ao Senhor, então, irmão, você vai deixar de servir ao Senhor? Não, o Senhor Jesus vai dizer para você: deixa os mortos sepultando os mortos, vem você que é vivo e me siga. Ah, meu irmão não quer, meu pai não quer, meu filho não quer, venha tu, meu irmão. Você vai conseguir salvar teu filho? Você vai conseguir salvar teu pai, tua mãe, teu irmão? Não vai. A salvação individual e no tempo presente, chamado graça, já foi o tempo em que o pai dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso acontecia. Hoje não, hoje é diferente. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: está presente, eu vim trazer paz na terra, não, vim trazer espada. E quem será o inimigo do homem? O de dentro da própria casa. Quem se levantará contra o pai e o filho? Quem se levantará contra o sogro, o genro? Quem se levantará? É da própria casa, irmão. Agora, se você entristecer a ponto de querer perder a tua fé, a alma de Deus não tem prazer em ti. Então levante a tua cabeça, levante, irmão, pare de chorar e reclamar e adore a Deus, glorifique a Deus, porque no momento, numa briga de piscar de olhos, tudo isso termina. E nós vamos jogar fora? Não vamos não, irmão. Vamos permanecer. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que acreditar, nós temos que ter esperança. É bom ter esperança, a Bíblia diz. Então vamos acreditar que o amanhã será melhor. Vai ser melhor o ano que vem. O ano que vem, para quem está em Cristo Jesus, não será como para aqueles que não está. Porque em meio à tribulação, em meio às guerras, em meio às tribulações, o Senhor Jesus, Ele está conosco. E Deus, Ele tem o prazer de preparar uma mesa no meio do teu deserto. Você só não reclame, não murmure, porque senão tu morre no deserto. Deserto não é para você ficar, deserto é para você passar. Então passe por esse deserto, passe por esse vale e sai do outro lado cantando o hino da vitória, porque Deus tem prazer naquele que adora e que glorifica. Em meio às tentações, em meio às privações, em meio dando errado, nós vamos dando glória e Deus vai preparando o nosso caminho para nós cantarmos o hino da vitória. Aleluia! Eita glória! Ele diz assim, ó: louvado seja o nome do Senhor. Nem considerei as antigas, veja, eu faço uma coisa nova e que está saindo à luz. Não percebeis? Tem coisa, irmão, que parece que a gente não está percebendo o que Deus está fazendo, porque nós estamos conseguindo olhar só para a dificuldade. Moisés chegou no lugar onde estava encurralado. Moisés era o líder, ele estava conduzindo o povo. E quando chega no mar vermelho, irmão, ele estava encurralado, não tinha saída. Mas ele não estava conseguindo, ele não estava conseguindo enxergar a dimensão que Deus havia dado a eles. E você sabia que o cajado de um líder é poderoso, mas tem hora que o líder não consegue perceber que o cajado tem poder, porque ele vê as dificuldades. Tem hora que a gente como pai vê a dificuldade, que a gente como mãe vê a dificuldade, que você como chefe da casa vê a dificuldade, mas você
você esquece de quem te deu, quem fez a promessa. Moisés havia esquecido, e ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, o Senhor disse: Moisés, o que Senhor? Por que estás assim? O que está acontecendo, Moisés? Senhor, olha aí, não tem saída. O Senhor disse: manda esse povo marchar, Moisés. O que tu tem na mão, Moisés? O que foi que eu te dei? Ah, tem uma vara, tem um cajado. Não é um cajado, não é uma vara. O que é isso aí? É a minha mão, é o meu poder, é a minha autoridade. Toca nessa água, Moisés, e você vai ver o que vai acontecer. Irmão, toca naquilo que você acha que é impossível e não vai ver acontecer. Por quê? Porque Deus nos deu o poder e a autoridade. Mas se nós olharmos para as dificuldades, nós vamos se afogar. Então Moisés toca e o mar se abre. Toca, meu irmão, você vai ver a porta se abrir. Toca e você vai ver a porta se abrir, meu irmão. Vai abrir, a porta vai se abrir. O milagre vai acontecer, porque Deus é nosso Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra. Tem alguns minutinhos, alguns segundinhos aí para a gente caminhar aqui. Irmão, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz assim: e o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E diz e escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmão, quando Deus diz que faz coisa nova, é coisa que ninguém viu, é coisa que não subiu ao coração, que não subiu ao coração, mas é aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Quando fala de coisa nova, é coisa que você não espera, é coisa que você não programou, é coisa que não está no teu sonho. De repente o teu sonho é isso, é aquilo, mas o que Deus tem para nós é mais do que aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente nunca viu e que a gente não sabe. A Bíblia diz que Deus aparece, que Deus fala com Jeremias, estando ele encerrado no pátio da guarda. O Senhor diz: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O que Deus tem para a gente não é aquilo que a gente pode dizer: ah, eu não sabia. Você não sabia de nada, porque o que Deus tem para você é coisa diferente, é coisa nova, é coisa que você não viu, é coisa que você não planejou, é coisa que você nunca sonhou. Deus tem reservado para você, e se você acredita, joga a mão para cima e agradeça a Deus e dá um glória a Deus e diz: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, e eu sei que as coisas velhas ficaram para trás e tudo vai se fazer novo em 2026, em nome de Jesus. Haverá um novo tempo, irmão, para a minha vida, para a tua vida. Eu acredito e eu profetizo que quando alguém subir nessa tribuna no próximo ano, não vai ser para se lamentar de alguma coisa ruim que aconteceu, vai ser com gratidão e sorriso, e não vai conseguir nem falar de tantas bênçãos que Deus o alcançou, porque em nome de Jesus, enquanto nós estivermos aqui, nós temos um Deus que nos guia, um Deus que cuida da gente, um Deus que peleja por nós, e Ele não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda, não nos penetra, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está vivo, Ele está à direita do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós. Aleluia. Salmo de número 28, versículo 7. O Senhor é a minha força. Quem diz que tu vai na tua força? Quem diz que tu vai na tua proteção? Quem é a tua força é o Senhor. Se tu está de pé, porque Ele te sustém. Se tu está de pé, porque Ele tem te ajudado e tem que tu vai ter bom ânimo. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia. Você confia nele? Você está confiando nele? Teu coração está confiando que Deus está contigo e Ele faz o que Ele promete? Quando é que a gente desconfia? É quando a gente não acredita naquela pessoa. Quando aquela pessoa já decepcionou a gente. Aí ela fala com a gente diz: será que ela vai fazer mesmo? Mas o teu Deus já te decepcionou uma vez? O teu Deus já te deixou na mão? Já te deixou falando sozinho? Então, confia, 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 confia. Ele está contigo.
Não temas, confia. Glória, aquele que começou a tua obra é fiel para terminar. Glória, aquele que começou a tua obra é fiel para terminar. Aleluia. Oh, glória a Deus, Jesus é bom. Já vamos para o fim. Mateus capítulo 7, versículo 24, e diz assim: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhado-me a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Chão duro, chão sólido, mas a estrutura firme. Não temas. Você sabe onde você edificou a sua casa? Você sabe onde a sua vida está edificada? Você sabe onde a sua fé está? Está em Deus, está nele, se está nele, Ele é a rocha inabalável, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guia, Ele é o soberano de Israel. Aleluia. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu lembro agora da passagem de Jacó e de Abraão e o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que Abraão disse: ô meu sobrinho, chegou a hora da gente se desfazer, ou cada um do seu lado, escolhe para ti um lugar que tu vai. E a Bíblia diz que ele levanta os olhos para as campinas, para as planícies, e diz: opa, esse aqui é meu. E ele ficou. E Abraão ficou como? Abraão ficou com os lugares mais aparentemente significantes. Aí Deus chama Abraão: vem cá. E aí Deus fala com Abraão. E aí Deus diz: ei, levanta os olhos. Agora é Deus mandando. Uma coisa é o homem levantar os olhos carnais, outra coisa é quando Deus manda você levantar os olhos. Porque quando Deus manda você levantar os olhos, aparentemente parece que o que você vai ver não é aquilo que você pode esperar. Mas a Bíblia diz que Deus diz para Abraão: levanta os olhos, está vendo tudo isso, tudo aquilo, tudo isso é teu. Eu te dou por direito, por herança. Isso será herança perpétua. Porque tu confiou, porque tu foi fiel. Então, meu irmão, vale a pena ser fiel. Adore a Deus, porque o próprio Deus vai te dizer: levanta os olhos agora. Tu está olhando para baixo, tu está olhando para a luta, tu está olhando para os problemas. Agora levanta os olhos, porque eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, levante os teus olhos para aquele que te guarda, para aquele que te protege. É dele que virá o teu socorro, é dele que virá a tua ajuda, meu irmão. Então, nós estamos finalizando mais um ano. E quem sabe você pode dizer se não foi do jeito que eu esperava. Foi profetizado no ano passado, e eu acreditei na promessa, na profecia, mas muita coisa deu errado. Ah, é? Por que você só lembra das coisas que deu errado? E os acertos? As coisas boas que te aconteceram? Você esqueceu das coisas boas que te aconteceram? Sabe por que Deus virou um povo? Porque o povo lembrou do pipi, o povo lembrou das carnes, das coisas que eles comiam lá, mas esqueceu que eles eram escravos. Esqueceu que Deus revelou eles através do fogo, através da água. Deus deu água para eles, Deus fez grandes milagres, Deus estava com eles. E lá não, lá quem estava era o inimigo atormentando, eles estavam escravos e agora está livre. Você não é mais escravo, meu irmão, você é livre. Deus está contigo. Não fique olhando para as coisas do passado, não fique olhando: mas lá tinha isso, mas era escravo. Hoje, não tem abino, mas tem um pão que desce do céu. Hoje tem comida de Deus para a tua vida, tem mandar de Deus para a tua vida, tem a presença de Deus para a tua vida. Esses dias eu vi uma coisa, eu fiquei assustado. Eu falei: parece que está ficando desse jeito mesmo, mas eu não quero ser tipo esse tipo de crente, não. Uma bandista falou para mim, você falou assim no grupo e eu vi. Eu falei: meu Deus do céu, isso não pode ser. Ela falou: olha os crentes. Os crentes é tudo triste. Os crentes, quando pegam o microfone, começam a chorar, só contando coisa de tristeza. Está parecendo que o diabo está dando mais alegria do que Deus. Isso é mentira, irmão. É porque tem crente que não lembra das bênçãos que Deus faz, não lembra dos milagres que Deus faz. Irmão, o povo do mundo agora passou por grande tentação
cantar rojão e pular e gritar e ficar até a noite inteira por lá. Não é. Por que nós servimos um Deus rico, um Deus poderoso? Vamos ficar nesse lado brincando, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, reprime a tua voz de choro hoje. Em nome de Jesus Cristo, você tem Deus que te dá paz, um Deus que te dá alegria. Nós servimos um Deus, nós podemos até passar por momentos de tribulação, mas Deus está conosco e o povo de Deus é alegre. A Bíblia diz que na casa do justo há júbilo de alegria. Se coloque de pé em nome de Jesus. Na casa, meu irmão, do povo de Deus há júbilo de alegria. E hoje você vai profetizar. Hoje você vai profetizar. Vai profetizar diferente hoje. Mas pastor, você vai mudar o texto. Vamos mudar, porque aquilo lá foi Josué que falou. Aqui não, é pastor Rubens Cabral que está falando. E se a minha casa não quiser servir, eu vou continuar servindo. Você está disposto a dizer isso, meu irmão? Ou não? Ou se a tua casa não quiser te acompanhar, não quiser te servir, você está disposto a negar o teu Jesus? Você está disposto a negar a tua fé? Eu não estou disposto a pregar minha fé, não. Se meus filhos, se a minha esposa não quiser, se minha filha não quiser, se o meu neto não quiser, eu quero o Senhor, eu quero Deus, eu quero Ele, eu quero amar Ele. Esse é o pacto que eu fiz com Ele, e ser fiel até a morte. Então diga isso consigo mesmo. Eu e eu mesmo. Porque se a minha casa desistir, eu vou continuar servindo. Deus, glória. Não ponha sua salvação, não ponha sua salvação, irmão, por causa de teu filho, de tua filha, de teu pai, de tua mãe, de teu marido, de tua esposa. Aleluia, Jesus. Oramos então que falta 3. Pai, em nome de Jesus, o teu povo que aqui está, ouvindo esta palavra, Senhor, eu creio que vai mudar muitos pensamentos aqui hoje, em nome de Jesus. Tem um povo aí que segue a Satanás, então dizendo que estão cheios de alegria, mas isso é mentira. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus rico, e na presença do Senhor até a tristeza, a falta de alegria. E eu profetizo isso na vida dos irmãos, eu profetizo isso na vida da igreja hoje, e eu creio que em nome de Jesus, amanhã será melhor. Amanhã 2026 não será mais o mesmo. Nós não podemos mais celebrar das coisas passadas e antigas, mas das coisas novas que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo, para o pastor dessa igreja, para a família, para o nome, em nome de Jesus. Profetizamos em nome de Jesus. Amém.